aí, ainda um nesse dia, vídeo. eu estava até limpando algumas coisas assim no quarto em casa, e um dia eu olhei para cima e falei: Deus, será que o Senhor existe? Eu olhei assim, estava um céu semi-nublado, era umas 10h30 da manhã, e eu falei: se o Senhor existir, por favor, faz alguma coisa, porque eu não aguento mais viver. E ele fez. Eu levantei de manhã, eu fui para o quintal da casa, que tinha do lado esquerdo uma mangueira muito grande, à direita um cajueiro. Debaixo dessa mangueira sem pensar direito, eu comecei a cantar. Aí eu cantei 2 musiquinhas. É fácil de entender, tão claro como a luz, em meu lugar, para me salvar, Jesus morreu na cruz. Mas eu quero saber como começou a tua história com Cristo, né? Porque a gente vê pessoas tão sábias, pessoas falando com tanta verdade, vivendo, né, a palavra no seu dia a dia, mas muitas vezes não sabe o que está por trás, lá atrás, como tudo começou, os obstáculos que enfrentaram e que enfrentam ainda hoje. E essa história é que nos interessa mais ainda, porque a gente aprende com ela. Bom, você me fez uma solicitação meio complicada aqui, eu vou tentar ver como é que eu lido com isso, né? Porque é o seguinte, a minha história ela é muito inusitada e diferente, né? Eu nasci na cidade de São Paulo mesmo, inclusive, assim, eu brinco que eu sou desesperadamente paulistano. Eu nasci no estado de São Paulo, cidade de São Paulo, no Hospital São Paulo. Olha, né? Então foi uma coisa realmente peculiar e na verdade, por circunstâncias da vida, eu não convivi com os meus pais. Né? E eu fui viver com meu avô, que era uma pessoa de condição muito boa, muito elevada, eu vivia numa situação de conforto bastante grande, e ele faleceu, eu passei a viver com meu tio, mas essa lacuna... Não tinha avó? Também na época. Não, nesse momento não, só tinha o avô Sim. mesmo, né? E depois, quando eu tinha 6 anos de idade, ele faleceu. E então eu desenvolvi, por uma questão familiar, uma lacuna interna muito grande. Minha cabeça pensava mais do que devia, muito acelerada. Sim. E ao ponto de que a angústia existencial, o pessoal tomou conta da minha vida. Para você ter uma ideia, eu... sem querer fazer aqui média, eu diria que talvez eu fosse a pior pessoa do mundo. Com 5 anos de idade, eu fui capaz de quebrar uma vidraça assim, de ódio, de revolta, né, e de me cortar. Nossa. E quando isso aconteceu, minha situação foi piorando a ponto de que quando eu comecei assim, né, nos primórdios do caminho da adolescência, a minha vida foi ficando bastante complicada. Eu morava no centro de São Paulo, né, estudava na região do começo da Rua da Moca ali, e eu fui ficando numa angústia tal, e em casa dos meus tios a religiosidade era uma coisa meio difusa, né? Tinha gente com tendência católica nominal, um pouco de influência kardecista, mas no fundo ninguém era muito envolvido com isso. E nessa angústia muito grande, um dia eu estava assim, sinceramente, olhando do 6º andar do prédio e falando: por que eu não me jogo lá embaixo? Com que idade? Com 10 anos de idade. E nesse sofrimento interno, porque eu comecei a dar muito trabalho na escola, eu era o pior aluno da escola. E você conversava com seus tios nessa época? Ou não, era algo que você guardava? Escondia, tal. Eu tinha receio de ter algum tipo de repreensão, qualquer coisa assim. Sim. E eu chegava na escola a ser separado de todo mundo, porque era o menino mais insuportável possível, né? E olha que eles tinham toda a razão, né? E aí um dia, eu estava até limpando algumas coisas assim no quarto em casa, e um dia eu olhei para cima e falei: Deus, será que o Senhor existe? Eu olhei assim, estava um céu semi-nublado, era umas 10h30 da manhã, e eu falei: se o Senhor existir, por favor, faz alguma coisa, porque eu não aguento mais viver. E ele fez. Quando eu estava para completar 12 anos, um primo meu, que fez medicina aqui na USP... O que ele fez? Médico. Com 10 anos. Ele me convidou para morar com ele casado, com a família e filhos, no interior do norte de Goiás, hoje Tocantins. Em maio, 16 de maio de 1975,
Então já faz um bom tempo. A gente saiu aqui de São Paulo e nós percorremos os 1.850 quilômetros até chegar a Miracema do Norte, às margens do rio Tocantins, onde ele resolveu ser médico. Ele é uma pessoa de coração extraordinário. Você sentiu que ali era a resposta daquele teu clamor? Eu não senti nada, porque... Você achou que Deus não tinha respondido sabe ainda? Ele nem existe, eu não sei de nada. E quando eu cheguei lá, eu achei curioso, que me chamou a atenção, porque a esposa dele era de formação presbiteriana, ele não tinha ainda tomado uma decisão definitiva, mas estava lendo, procurando na Bíblia. E a esposa tinha ali vários cânticos de salvação para criança, e eles iam, a igreja eu não queria ir, falavam, não quero saber de religião, religião é bobagem, as pessoas estão se matando por causa de religião, quero conversa com isso. Eu ainda, além de não ser boa praça, eu ainda punha uma panca de arrogante, achando, né, a última bolacha do pacote. Né? E aí, nesse processo todo, eu fiquei surpreso com um homem que eu conheci, porque eu conheci na vida ainda, jovem, pessoas que tinham problema com o alcoolismo. E eu vi um homem que estava frequentando a igreja e que havia sido recuperado disso. Eu achei ele muito tranquilo, com um olhar sossegado e sereno. Eu falei, o que aconteceu com esse cara? Eu nunca vi ninguém assim. E aí o que aconteceu? Deus estava preparando, né, a surpresa para mim. Deus gosta de brincar de esconde-esconde com a gente, né? Então aí chegou o dia que ele falou, achou. Achou! E aí o que acontece? Quando foi em junho de 1975, um mês depois, eu levantei de manhã, eu fui para o quintal da casa, que tinha do lado esquerdo uma mangueira muito grande, à direita um cajueiro. Debaixo dessa mangueira, sem pensar direito, eu comecei a cantar. Aí eu cantei 2 musiquinhas. É fácil de entender, tão claro como a luz, em meu lugar, para me salvar, Jesus morreu na cruz. E cantei, mesmo o menino pode crer que ele é um pecador e Jesus Cristo receber como seu Salvador. Quando eu cantei isso, um pouco depois das 10 da manhã, foi como uma coisa tivesse atingido a mim, de cima para baixo. E aí eu tive, assim, eu diria no espírito, no coração, uma visão absurda do amor de Deus, dizendo, como é que Deus pôde se importar comigo? Se eu não tive nem oportunidade de ver com meus pais, como assim? O Criador do Universo realmente se interessa por mim e vem morrer? Não é possível um negócio desse. Aí eu não sustentei a força e caí ajoelhado. Quando aconteceu isso, eu lembrei da minha vida toda. Todas as mentiras, dos erros, das molecagens, dos pecados. Eu falei, eu não presto, mas olha o que eu fiz. E olha o que Deus fez. Que doideira, o que é isso? Eu não sabia o que estava acontecendo. Nada. E aí eu chorei sem parar. Como eu era um menino de 12 anos, eu falei assim, peraí, homem não chora, você não pode ficar chorando desse jeito. E eu não sabia o que fazer, então eu corri para trás de uma casinha que tinha de guardar entulho, coisa no quintal, e ali eu me escondi, derramei. Aí eu chorei, perdi a noção de tempo. E quando eu consegui cair, assim, me controlar, eu voltei ainda sem consciência do que era aquilo. Eu não tinha ideia que era um novo nascimento, que era uma coisa... aquilo, foi Deus que me achou. Sim. E aí eu saí de lá, vim embora, e era uma coisa curiosa, era uma sensação de uma leveza que eu nunca tinha experimentado antes, né? E eu passei aquele dia, é uma frase meio pesada de dizer, parecia que semi-narcotizado. Eu estava meio assim, sabe, meio fora, uma coisa meio estranha de poder explicar. E aí eu fui aquela noite. Parece que a gente fica meio flutuando, exatamente, assim, né? Não é? Eu já tive algumas vezes assim. Aí quando foi, naquela noite eu dormi. E dormi tão bem. No outro dia de manhã, eu acordei, eu olhei pela janela. Parecia que eu tinha chegado no mundo pela primeira vez. Nossa, que mundo lindo era esse, que eu nunca tinha visto. E aí, 2 coisas me chamaram a atenção, e é coisa de, se a gente falar, é coisa de louco, né? É uma formiga andando em cima do muro.
Eu achei a coisa mais linda. Muito louco, porque eu falei, olha só. Que né? coisinha mais fofa. Exato. Né? Você fica olhando, Quer dizer, você tá carregando aquela folhinha, a gente vê coisas que a gente não enxergava. encantado com um negócio Sim. mais bobo. Antes eu pisaria em cima da formiga e nem tinha visto, né? E aí, olhando para a folha, eu fiquei olhando as ranhuras da folha e admirando aquele desenho. E aí, foi que eu percebi que o peso que eu carregava nas costas, no coração, caiu. Sim. E aí eu fiquei literalmente maluco, né? Eu fiz duas coisas. Primeiro que eu queria converter a cidade toda. Né? Eu não sabia. Então eu chegava para as pessoas e falava, fulano, olha, Jesus fez isso. E o cara falava, eu vou pensar. E eu começava a chorar. Eu sei não bem pensa, como é não. isso. Aí mas eu não entendia as coisas. Né? E aí com uma sede desesperada, eu comecei a ler a Bíblia feito doido, né? E li, tipo, um mês eu li o Novo Testamento todo, pouco tempo eu li a Bíblia toda, então eu passei a comer a Bíblia, né? E então, o que acontece? Eu tinha só 12 anos de idade e eu comecei então a crescer, a caminhar, a ouvir, a ler, a buscar tudo, né? E eu continuo até hoje, né? E aos 13 anos, eu tive uma grande satisfação de, além de ter, né, o meu primo, que era um médico, que logo também professou a sua fé em Cristo e se tornou um missionário, né, na área de saúde, ajudando inclusive uma missão indígena depois no Amazonas. Na ocasião lá, o pastor da igreja era o pastor Gunther Krieger, que era missionário traduzindo a Bíblia para os xerentes, os indígenas da região. Olha. E ele era uma pessoa extraordinária, eles dois foram referências importantes assim para mim. E aos 13 anos, em 1976, num culto especial à noite, quando houve uma chamada missionária, cantou-se um hino, por meus delitos expirou Jesus, a vida e luz. E no 119 do cantor cristão, naquela ocasião, eu fui à frente e disse, não, a minha vida não terá nenhum sentido se ela não for dedicada plenamente ao reino de Deus. E daí eu fiquei doido, maluco e estranho e nunca mais sarei. E aí, como o pessoal diz na brincadeira, como é que foi o negócio, né? A gente foi fundo, né? O pessoal brinca. Eu fui fundo, sim, né? Você foi se aprofundando e passei. Eu vou dizer uma coisa estranha para você, que eu nunca quis ser nada. Ah, você queria ser pastor, você queria ser professor? Não. Eu só queria conhecer esse Deus que fez isso, que era inexplicável. E eu queria entender o que ele revelou. Então eu passei desesperadamente a ler, a procurar entender, e estou tentando até hoje. Se inscreva, dê like, comente, compartilhe.